Aqui, ó, cedo na firma, tava aqui a postos, mentira, tava lá embaixo comendo, gente. Aí, ó, recebi uma ligação emergencial, subi correndo, devo estar com comida aqui no dente ainda. Que bom que a gente tá um pouquinho longe, né? Tomar aqui um cafezinho para ajudar a dissolver o salgado que eu estava ingerindo. Muito boa noite. Peço a vocês, por favor, para que avisem o pessoal que tá lá esperando a aula do Glaucio ainda, para que se desloquem para cá. Vamos fazer uma mudança na ordem, então ao invés de matemática primeiro, vamos começar com geografia. Acho que o Glaucio está bem, possivelmente é só trânsito mesmo, né? Sexta-feira acontece. Vamos tocar o barco, né? Vamos botar a cara para berrar, hoje um pouco mais cedo, para falar um pouquinho de Estados Unidos e de América anglo-saxônica. Mas antes disso, lembremos que na semana passada a gente estava falando sobre conflitos e eu fiquei de fazer alguns comentários com vocês em relação ao conflito que envolve a Rússia e a Ucrânia. Claro, na última aula, em que o tema foi conflitos, eu tentei me ater fundamentalmente aos grandes motivos que explicam os conflitos, para que você, independente do conflito em questão, consiga ter subsídios para analisá-lo. Independente de se é um conflito que acontece no continente africano, na Europa, na Ásia ou em qualquer outro lugar do mundo. Mas claro que nessas próximas semanas de aula, em que falaremos de geografia regional do mundo, a gente vai poder entrar nas minúcias, nos detalhes de alguns dos conflitos que eu não pude citar, como por exemplo a questão envolvendo a Caxemira, que é algo que abordaremos na nossa aula de Índia, a questão envolvendo Taiwan e o Tibete, que é algo que abordaremos na nossa aula sobre China, e o conflito Rússia e Ucrânia, que é algo que inegavelmente a gente vai abordar na nossa aula sobre Rússia e leste europeu. Mas, rapidamente, um breve spoiler, observe esse mapa que mostra as fronteiras do Império Russo em 1914 e aonde se localiza a área que corresponde atualmente ao território da Ucrânia, portanto que hoje a Ucrânia um dia já fez parte do Império Russo e hoje a Ucrânia é um local em disputa, uma vez que há alguns anos tem havido a anexação de alguns territórios ucranianos por parte dos russos, como é o caso da Crimeia. E mais recentemente, isso também aconteceu com outros lugares como Luhansk e Donetsk, que fazem parte da chamada Bacia do Don, ou o Donbass. Até 2021, nós tínhamos este como território ucraniano, com uma área, a Crimeia, já sob o controle dos russos. Esse é o atual território ucraniano, incluindo as áreas sob o controle russo e áreas que estiveram por algum tempo sob o controle dos russos, mas que já foram retomadas pelos ucranianos. Para compreender melhor esse conflito, eu vou precisar te falar, na aula sobre esse tema, a respeito da disposição geográfica do continente europeu, das características do leste europeu, sobre o que foi a CEI, da qual a Ucrânia fez parte, e sobre de que forma a OTAN tem avançado em direção ao leste europeu, na direção do território russo. Esses vários elementos vão permitir que nós possamos fazer uma discussão hipotética sobre quem tem razão. E aí eu vou te mostrar como é que elementos da Carta da ONU e do direito internacional podem ser apropriados por cada um dos lados para dizer que tem razão, para construírem a sua respectiva narrativa. Então, em algum momento, daqui a algumas semanas falaremos sobre isso, mas por hora vamos falar sobre os Estados Unidos. Estados Unidos que, inegavelmente, a gente sabe, a gente falou sobre isso numa aula de geopolítica, seguem com o papel de superpotência hegemônica. Há quem ainda os considere como o centro nevrálgico da unipolaridade global, de uma ordem mundial unipolar. Porém, cada vez mais, essa visão de um mundo unipolar vai perdendo força, num cenário em que a multipolaridade parece se manifestar de maneira cada vez mais evidente. De qualquer forma, eu repito, é inegável que os americanos ainda possuem uma
enorme influência política, econômica e militar sobre o restante do mundo. E aí, pode ser que você esteja se questionando, ou algum dia já tenha se questionado, sobre os porquês de os Estados Unidos serem essa grande potência que ainda são nos dias de hoje. As razões são várias, e eu quero começar mostrando essa sequência de fatos, de momentos importantes para a história dos Estados Unidos e que ajudam na compreensão da trajetória da transformação do território deles de uma pequena área colonial na América para um território enorme continental numa condição de potência econômica, política e militar. Em 1607, houve o início da formação das 13 colônias inglesas, que mais à frente, em 1776, conquistariam a independência em relação à Inglaterra e passariam a formar um país chamado de Estados Unidos da América. Essa independência americana, muito antes do que aconteceu em outros países do continente, deu a eles mais tempo para poder se desenvolver, deu a eles a possibilidade, através da liberdade econômica, de avançarem em áreas que outros países, ainda na condição de colônia, não podiam avançar. Assim como a Guerra Civil Americana teve um papel importante na definição dos Estados Unidos enquanto uma potencial potência. Como assim? Entre 1861 e 1865, aconteceu a chamada Guerra de Secessão, ou Guerra Civil Americana. Grosso modo, porque isso com mais detalhes você vê numa aula de história, e aqui a gente tem tempo para abordar esses detalhes, mas grosso modo, de maneira geral, essa guerra civil aconteceu porque houve uma divergência de interesses entre os estados do sul dos Estados Unidos e os estados mais ao norte. Ao norte, a economia era focada na indústria, no trabalho livre, na proposta de formar um mercado interno forte. Ao sul, o que se tinha era uma sociedade escravocrata e uma economia de plantation, produzindo para exportação. Em virtude dessas diferenças, políticas econômicas e políticas fiscais acabaram gerando uma série de rusgas entre os representantes dos estados do sul e os representantes dos estados do norte, o que acabou fazendo com que esses estados do sul declarassem a sua independência. Não queremos mais fazer parte dos Estados Unidos da América. Nós, agora, declararemos a nossa independência, nós, os Estados Confederados. O governo dos Estados Unidos, na época, chefiado por um cara chamado Abraham Lincoln, um representante dos interesses industriais dos Estados do Norte, claro, não aceitou essa declaração de independência dada pelos estados mais ao sul. E aí começou uma guerra civil, em que quem venceu foram os estados do norte, o que colaborou para que a ideologia industrialista e baseada no trabalho livre prosperasse pelo país, ao invés da ideologia escravista e baseada numa economia agrícola do sul pudesse prosperar. Portanto, essa guerra civil, inegavelmente, sem dúvida, é um episódio que marcou o destino dos Estados Unidos pelas décadas seguintes. Assim como as guerras mundiais, até as duas guerras mundiais, a Europa ainda era o centro político e econômico do mundo. E depois das duas guerras mundiais, no começo do século XX, ocorridas na Europa, mesmo os países europeus que saíram vitoriosos das guerras, saíram enfraquecidos, derrotados economicamente, com muito a reconstruir, o que abriu espaço para que outras potências pudessem emergir, como os Estados Unidos e a União Soviética ao fim da Segunda Guerra Mundial. E aí você sabe, houve uma Guerra Fria que termina no comecinho dos anos 90 com uma vitória dos Estados Unidos, o que faz com que ali, no início da década de 90, o mundo passe a olhar para os Estados Unidos como a maior potência do mundo.
a maior potência política, bélica e militar, agora sem rival, porque antes tinha a União Soviética, mas de 1991 para frente, a União Soviética não existia mais. Essa então é uma trajetória marcada por alguns fatos que fizeram com que aos poucos os Estados Unidos deixassem de ser uma colônia para se transformar numa hiperpotência. E aqui, nesse outro slide, o que eu tenho é uma lista de aspectos que colaboraram para o desenvolvimento econômico dos Estados Unidos. Aliás, faz um favor para mim, dá um print dessa imagem aqui, porque ela pode ser útil para você. Vai lá, dá um print. Vou contar até 3, hein? E aí depois, vou te pedir para dar mais um printzinho. Agora, ó, printa isso aqui também. Pode ser útil. Vou explicar já já. Mas primeiro dá o seu print. E ó, tô vendo que a Giovana Souza estava feliz que ia ter matemática. Sinto muito por ter trazido tristeza para sua vida, né? Colocando a geografia antes da matemática. Mas, tudo dando certo, haverá matemática ainda para que o seu sextou possa ser carregado de números e de felicidade. Vamos lá? Ó, alguém falou se eu tô com fome. Tô com fome ainda. Por quê? Porque eu comi tão rápido que eu não consegui entender que eu tinha me alimentado. Então meu cérebro tá desorientado. Ele primeiro estava me dizendo que eu estava com sono, mas aí na adrenalina de subir correndo aqui para poder entrar em aula logo, eu engoli a comida e agora o cérebro não sabe se ele tem que me manter acordado, se ele me informa que eu ainda estou com sono ou se eu estou com fome. Ele vai se entender. Daqui a pouquinho ele vai se entender. Vamos lá. Olha aqui, ó. Acompanha comigo. O fato de os Estados Unidos terem sido colonizados de uma maneira predominantemente diferente da que fomos faz muita diferença na posição que eles ocupam hoje e na posição que nós ocupamos. A gente sofreu com uma colonização de exploração, em que não havia interesse em desenvolver o nosso território economicamente, formar um mercado consumidor interno. No caso americano, não. Houve uma colonização de povoamento, justo porque, no primeiro momento, os ingleses não encontraram nada que lhes interessasse. Ouro, não achamos. Prata, também não. Vamos plantar o que aqui? Nada, porque o clima é exatamente parecido. Exatamente parecido é péssimo, né? Exatamente igual ao que nós temos no território, ou em parte, do território inglês. Então, vamos povoar esse lugar. Só que depois encontrou-se recursos, como por exemplo ferro, carvão mineral, muito úteis para serem utilizados como matéria-prima e fonte de energia para a industrialização americana. O fato de que eles foram povoados deu a eles a liberdade que as colônias de exploração na América Latina não tiveram. A presença de recursos minerais deu a eles a vantagem que a Inglaterra já havia tido antes, com a presença de carvão mineral e de jazidas de ferro. Da mesma maneira, eu posso falar que outros elementos colaboraram nesse impulso para o desenvolvimento americano. A ideologia do destino manifesto foi uma delas. Uma ideia que alegava, sabe-se lá com qual origem, que o povo americano havia sido escolhido por Deus para povoar as terras a oeste do rio Mississippi. O que deu às pessoas o interesse moral e religioso de avançar, colonizando, marchando para o oeste e ocupando terras inicialmente de difícil ocupação. Claro, isso culminou em um genocídio indígena? Culminou. Mas qual país não tem em sua história o genocídio de algum povo? Eu diria que é difícil encontrar. Algum país que não tenha se construído com base na matança generalizada de povos que ali estavam anteriormente. Na luta de grupos distintos, através da força, das armas, muitas vezes em campo de batalha, pelo controle de certos territórios. Houve também um outro ponto importante, o Homestead Act. Essa, a Lei Lincoln, ou a Lei de Terras Americana, assinada em 1862, em meio à Guerra Civil dos Estados Unidos, era uma lei que dizia o seguinte: povo americano que queira terra. Vocês querem terra? Pega aí, ó, de graça. Eu, governo, estou te dando uma terra gratuitamente para que você
a cultive junto com a sua família. Basta que você vá para o oeste e que você viva efetivamente nessa terra e produza de verdade alguma coisa ali. Ou seja, o Homestead Act foi uma lei de distribuição de terras. Veja só, no país que é o símbolo do capitalismo, uma lei que alguns, caso fosse feita no Brasil ou em outros lugares, diriam que é lei comunista, mas não. É uma lei cujo propósito era distribuir as terras de modo que elas pudessem ser depois ocupadas efetivamente, gerassem riqueza para o país, gerassem riqueza para as pessoas, pudessem fazer com que o país pudesse prosperar, tivesse alimentos suficientes. Portanto, ao contrário da nossa lei de terras, uma lei de terras que não distribuiu as propriedades, pelo contrário, colaborou para que houvesse concentração fundiária, o que tivemos foi uma lei de terras que ajudou no desenvolvimento da agricultura nos Estados Unidos, na geração de alimentos e também, é claro, na ocupação territorial. Outro ponto central, a Guerra de Secessão. Como o Norte venceu o Sul, isso fez com que houvesse também a vitória da cultura do trabalho livre, do investimento em indústria, do investimento em tecnologia, ao invés da manutenção de uma economia baseada na agricultura de plantation, que é o que tivemos aqui no Brasil por muito tempo, em virtude da nossa colonização. Além disso, as guerras mundiais deram muitos lucros políticos e econômicos para os americanos, já que a indústria americana abasteceu os europeus com armas, com roupas, com alimentos, e o espólio da guerra foi tomado pelos Estados Unidos, que pôde ocupar o papel de potência que antes era reservado aos europeus. Além disso, há outras coisas mais. Os americanos construíram uma sociedade de consumo e uma ideologia de consumo, uma American Way of Life, que estimulou a formação de um mercado interno e também o desenvolvimento de demanda, o que fez com que as indústrias pudessem crescer cada vez mais e daí se espalhar pelo mundo inteiro, levando os seus produtos e a sua influência econômica e cultural para quase todas as partes do mundo. Ao mesmo tempo que o governo americano investiu o máximo que podia em armas, em exército, em soldados, para ter o controle militar não só sobre a América, mas sobre outras partes do mundo também. Portanto, aqui, nessa lista, o que eu tenho são vários fatores que fizeram com que os Estados Unidos construíssem a posição de potência que eles possuem hoje, o que foi construído ao longo de séculos. Só que o mundo está sempre em transformação. E eu te disse isso numa outra aula, numa aula de geopolítica. E vou falar aqui mais uma vez. Muitos são aqueles que apontam uma suposta situação de declínio do poder dos Estados Unidos sobre o globo, da hegemonia estadunidense. E aí, dentre os aspectos que a gente pode apontar que seriam representativos de uma decadência americana, está a diminuição do peso econômico, do peso da economia dos Estados Unidos em relação à economia global. Em meio à ascensão de rivais como o Japão, a Alemanha e principalmente a China. China, que no comércio com os Estados Unidos há décadas tem superávit. Aliás, os americanos têm déficit comercial, um saldo negativo no comércio com muitos países. E ainda, falando do caso da China, é bom lembrar que a China não tem só um superávit comercial com os Estados Unidos. Cada vez mais, eles têm conseguido se equiparar ou até mesmo superar os americanos em áreas historicamente dominadas pelos estadunidenses, como tecnologias que incluem a internet. E aí, esse cenário tem feito com que, cada vez mais poderosa, a China tente promover mudanças ainda mais profundas no tabuleiro geoeconômico, dentre as quais a tentativa de desdolarização. Você sabe, já falamos disso. O comércio mundial é quase todo feito em dólar. Os países trocam produtos entre si e pagam uns aos outros em dólar,
que é uma moeda que só é emitida pelos Estados Unidos. E a China, há alguns anos, começou a chegar para os países com os quais ela negocia e falar, olha, tu não acha que a gente poderia usar outra moeda? Tu é Brasil, né? Tem real? Me paga em real. E eu te pago em yuan. É Rússia, né? Me paga em rublo. E eu te pago em yuan. E vamos assim, fazendo comércio nas nossas respectivas moedas. Isso é algo que assusta e muito os americanos. Porque eles sabem que o fato de terem a moeda, que é a moeda padrão do comércio internacional, é um dos pilares centrais da hegemonia que eles ainda exercem no mundo. Então atenção, tá? Eu não estou dizendo que os americanos tenham deixado de ser uma potência hegemônica. Não estou dizendo. Mas estou falando que essa hegemonia aparentemente está em declínio. Ainda que ela ainda exista e seja assentada essencialmente em 3 pilares. A capacidade militar, a influência econômica, incluindo o papel do dólar, e a influência cultural. Quantas músicas em chinês tu ouviu essa semana, meu diretor? Músicas em chinês. Agora, música em inglês, é muito provável que mesmo que você não queira ouvir, você escuta. Tá tocando o tempo todo. Quase sempre o que toca aqui é ou é em português ou é em inglês. Agora, tem a vida chegada de música coreana, né? Mas ainda é uma fração em relação à influência cultural dos Estados Unidos. Olha para as séries, olha para as roupas, olha para quase tudo que envolve a cultura. O predomínio de influência segue sendo dos Estados Unidos. E essa indústria cultural colabora muito para garantir a manutenção da hegemonia de um país, da hegemonia de uma nação. Prosseguindo, olha aqui, ó. Quero que você tire mais um print, ó. Terceiro print já, hein? Printa aí. Vou contar até 3, hein? 1, 2, 3. Foi. Tem gente no chat falando que escuta música em chinês. Eu tenho as minhas dúvidas. A Thalita Ribeiro falou que escuta música chinesa. Boa. Eu acho que eu nunca ouvi uma música chinesa na vida. Talvez tenha ouvido em Mulan, né? Será que Mulan tinha música em chinês ou era tudo música em inglês? Não sei. Tá aí. Vambora. Os americanos seguem tendo um papel de potência porque continuam emitindo a moeda que ainda é a referência. São o país que tem o maior número de empresas transnacionais e que exerce o controle sobre grande parte da mídia, da internet. São eles que difundem os valores tidos como os corretos, como o livre mercado, a democracia liberal, tidos como corretos por muita gente, especialmente no mundo ocidental. Eles dominam o setor financeiro, possuem os principais bancos, são membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU, algo ao qual só 5 países fazem jus. Você sabe, além dos Estados Unidos, a gente tem a China, a Rússia, a França e a Inglaterra, o Reino Unido, como representantes permanentes desse Conselho de Segurança. Além disso, os rivais do passado se desarticularam, deixaram de existir, como a União Soviética. A Europa não tem uma força militar própria, depende das tropas da OTAN, que são em grande medida comandadas pelos Estados Unidos. Nenhum país tem uma indústria de armas tão forte quanto a americana e nenhum país tem tanta base militar espalhada pelo mundo quanto eles possuem. Então, sim, eles seguem sendo hegemônicos, mas isso não impediu que eles sofressem um gravíssimo ataque no coração econômico de seu território. Gente, eu acho que nenhum de vocês aí era nascido em 2001, né? Imagino que não. Talvez alguns, um ou outro. Mas fato é, 2001 foi um momento em que o mundo mudou. A ordem geopolítica global mudou ali em 2001. Como eu te disse, nos anos 90, ninguém imaginava que alguém poderia ameaçar a hegemonia americana. E em 2001, para surpresa de todo mundo, os Estados Unidos sofreram um ataque terrorista em Nova York, quando 2 aviões foram sequestrados e jogados em sequência em 2 prédios, as Torres Gêmeas, que faziam parte do complexo do World Trade Center.
Isso aconteceu na famosa data de 11 de setembro de 2001. E ali, o mundo entrou em choque. E a geopolítica americana sofreu modificações. A década de 90 foi a primeira década em que os americanos puderam exercer e desfrutar sua liderança hegemônica sem a competição com os soviéticos. E isso até fez com que eles reduzissem um pouco os investimentos militares. Mas de 2001 para frente, isso voltou a mudar. Eles voltaram a investir cada vez mais em armas, em tropas, em tecnologia militar, a partir do anúncio de que dali para frente, de 2001 para frente, os americanos iriam realizar ataques preventivos, ataques prévios, a qualquer lugar, a qualquer país, a qualquer indivíduo que eles entendessem como uma ameaça potencial à população americana. O governo americano anunciou que enxergava que no mundo havia o lado do bem e o lado do mal. E que esses países, os países do mal, que segundo eles eram a Síria, o Iraque, o Irã, a Coreia do Norte, a Venezuela, o Afeganistão, eram países que apoiavam o terrorismo de maneira direta ou indireta, que por isso, dali para frente, seriam alvo de operações por parte dos Estados Unidos. Houve 2 guerras deflagradas diretamente em função dessa nova geopolítica americana. A invasão ao Afeganistão, que começou em 2001, sob o pretexto de capturar Osama Bin Laden, desarticular a rede terrorista Al-Qaeda e derrubar o governo do Talibã, que segundo o governo dos Estados Unidos apoiava a Al-Qaeda e dava abrigo a Bin Laden. E em 2003, uma outra guerra começou, uma outra invasão militar americana começou, no Iraque. Uma guerra chamada de Guerra do Golfo II, ou Guerra do Iraque, em que o propósito era, segundo o governo dos Estados Unidos, evitar que o Iraque usasse as armas químicas e biológicas de destruição em massa que estavam sob seu poder. Dá para dizer que efetivamente o Afeganistão e o regime do Talibã davam proteção à Al-Qaeda, a essa rede terrorista que reivindicou os ataques do 11 de setembro. Mas nunca houve nenhuma prova, de que o Iraque tinha armas de destruição em massa, sendo que esse foi o argumento que o governo americano usou para poder invadir o país. Logo, o que se conclui é que a partir de 11 de setembro de 2001, o governo dos Estados Unidos, na época chefiado por George W. Bush, e que deu início à doutrina Bush, deu início a uma guerra permanente ao terror, numa política de ataques preventivos, sob a alegação de que vários lugares do mundo representavam ameaças à população americana. Alegação essa, muitas vezes, nunca provada. Dali em diante, o ponto é que essa guerra ao terror foi perdendo cada vez mais popularidade dentro da própria população americana, em virtude de os gastos militares crescerem cada vez mais, de o número de soldados americanos mortos também aumentar, ainda que o número de civis iraquianos e afegãos tenha sido muitas vezes maior. E isso fez com que o George W. Bush terminasse o seu segundo mandato com baixíssima popularidade. Seu sucessor foi Barack Obama, que também governou por 2 mandatos e que deu um giro na política internacional dos Estados Unidos em relação ao seu antecessor. Até porque, se o meu antecessor saiu do poder com baixíssima popularidade, eu vou fazer tudo que eu puder fazer de diferente em relação àquilo que ele fez. Por isso Obama chegou ao poder dizendo que acabaria com a guerra preventiva, dizendo que retiraria, e retirou parcialmente, tropas americanas do Iraque e do Afeganistão. Seu mandato ficou marcado pelo aumento do soft power. Lembra disso? Da diplomacia, ao invés do hard power, das intervenções militares. Houve acordos históricos como a reaproximação com Cuba, com a reabertura das embaixadas ao país, americanas no país, o acordo nuclear com o Irã, ainda que, logo após
a saída dele, do governo dos Estados Unidos, seu sucessor tenha desfeito muitas de suas políticas. Então a gente vê que a política externa americana tem sido bastante condicionada pelas ideias de quem assume o governo, de quem assume a presidência. De Bush para Obama, muita coisa mudou. De Obama para o Trump, também. Trump governou só por um mandato que ficou marcado pela guerra comercial com a China, pela ruptura do acordo comercial, do acordo nuclear com o Irã e daquela política de reaproximação com Cuba, além de uma série de críticas ao que, segundo ele, era um suposto globalismo e uma série de críticas aos movimentos ambientalistas que fazem a defesa da redução da emissão de gases de estufa, uma vez que o Donald Trump tem uma perspectiva, uma visão e um discurso de que o aquecimento global é uma fraude, de que o aquecimento global não é verdade. Fato é que isso não é à toa. Trump faz um discurso como esse porque quer ganhar respaldo popular para reativar a indústria de carvão dos Estados Unidos, que tradicionalmente já foi muito forte, perdeu poder, e junto com a sua perda de poder, houve também a diminuição de número de empregos gerados. O eleitor médio do Donald Trump é, em geral, o homem branco de média ou baixa qualificação, que trabalhava em funções braçais, que desapareceram porque esse tipo de indústria migrou para outros lugares do mundo, como para a China e para outros lugares da Ásia, ou então para o México. Por isso, o que o Trump tentou fazer foi reindustrializar os Estados Unidos para poder angariar apoio da sua base eleitoral. Agora calma, eu não estou dizendo que a indústria americana não existe mais, pelo amor de Deus. A indústria americana segue muito forte e há duas áreas principais. No Nordeste, a área de indústria tradicional. No Sul e no Oeste, na Califórnia, no Texas, na Flórida, o Sun Belt, a área de indústria mais moderna, tecnológica, de terceira revolução industrial. A indústria lá, cada vez mais, tem se valido da prática de terceirização. Num cenário em que as sedes ficam e as unidades de produção se espalham para vários lugares do mundo. Outra coisa importante que você saiba é que os americanos se tornaram o maior produtor de petróleo do mundo e de gás também, muito por conta do desenvolvimento de novas técnicas que extraem esse tipo de recurso de rochas sedimentares chamadas de rochas de xisto ou xisto bituminoso. E outros detalhes importantes que merecem alguma da sua atenção envolvem características sobre a agricultura, a população e a urbanização dos Estados Unidos. A gente falou disso quando tratou de agricultura, em Geografia 2. Você sabe que a agricultura americana é muito forte, é distribuída entre grandes cinturões agrícolas, com grandes propriedades, mecanizadas, que usam pouca mão de obra e têm alta produtividade. E você sabe que os Estados Unidos possuem uma enorme população, predominantemente branca, mas o que tem acontecido nos últimos anos, até em virtude da chegada de imigrantes, é o aumento da população hispânica, o aumento dos descendentes de latino-americanos, seja porque há migração desses grupos para os Estados Unidos ou porque eles possuem uma natalidade um pouco mais alta do que a da população branca que habita majoritariamente o território estadunidense. Lembre-se também do que falamos numa aula de geografia urbana. Lá, a gente tem muitas metrópoles e 3 megalópolis. A Boswash, a Chippewa e a Sansan. E não se esqueça que, no caso americano, os subúrbios são habitados pela classe média alta e os guetos ficam, em geral, nas proximidades dos centros econômicos e dos centros financeiros. Beleza? Com isso, eu fecho a minha aula um pouquinho depois das 18h15, mas vamos lá, né? Eu comecei mais de 10 minutos depois, pelo contexto que a gente teve aqui no nosso dia de hoje. Tá bom? Vou ficando por aqui, daqui a pouquinho eu volto. Um beijo, um abraço, tchau, tchau. Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem.
Assinem planem.com.br. We gotta celebrate the beauty of the world.